consumidor tem a honra de recebê-los para a palestra referente ao tema de contratos bancários na lei do superendividamento, aspectos práticos, que será apresentado pela brilhante doutora Roberta Densa. Meu nome é Lívia Froner Moreno Ramiro. Gostaria de registrar aqui também minha grata satisfação de ter tido a honra de auxiliar na organização desse evento como membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Convidamos para compor a mesa diretora o Dr. Melford Vogan Neto, presidente da OAB, subseção de Americana, Dr. Fabiano de Camargo Neves, vice-presidente da OAB, subseção de Americana, doutora Roberta Densa, palestrante, Dr. Diego Hernandes Moreira, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do Dr. Ricardo Galante Andretta, ex-presidente e ex-conselheiro estadual. Registrar também a presença da doutora Marina, membro da Comissão de Defesa do Consumidor, e também da doutora Daniele Curciol, presidente da Comissão da Pessoa Idosa. Antes de iniciarmos as apresentações, eu fui orientada a dar algumas instruções. Após a doutora Roberta palestrar, nós abriremos para perguntas, tá? Quanto ao certificado de participação da palestra, ele será enviado no e-mail cadastrado por vocês no ato da inscrição, tá? Pela Comissão de Cultura e Eventos da OAB Seccional. Então, vai chegar o certificado no e-mail de vocês, então, quem não colocou, coloque o e-mail lá embaixo na lista, ou envie para que nós conseguimos enviar esse certificado. Prazo mais ou menos de uns 30 dias, certo? Passo a palavra ao Dr. Melford Vogan Neto, que procederá à abertura da palestra. Boa noite a todos e a todas. É com muita honra que recebemos aqui a doutora Roberta Densa, que vai nos ensinar bastante e nos tirar as dúvidas aí sobre os contratos bancários, tema muito importante aí no dia a dia, independentemente do ramo do direito que cada um atue. O direito bancário acho que influencia a todos, né? Então eu louvo a Deus que nos dê uma linda noite aqui e que nos abençoe com bastante conhecimento aí pela doutora Roberta Densa. Eu tomo a liberdade, então, de apresentar a nossa palestrante, a doutora Roberta Densa, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco nesta noite, proporcionando conhecimento e aprendizado riquíssimo na seara do direito do consumidor. A professora Roberta é doutora em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito das Obrigações, Contratos e Responsabilidade Civil pela Escola Superior da Advocacia, UESA, possui graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente ela advoga em São Paulo, também é editora jurídica na editora Foco, professora contratada pela Faculdade de Direito de São Bernardo dos Campos, pelo ESA, pelo EPD e de diversos cursos preparatórios para concursos. Além disso, gostaria de registrar aqui que ela é autora de diversas obras conhecidas como o livro Direito do Consumidor, publicado pela editora Atlas, e o livro Proteção Jurídica da Criança Consumidora, publicado pela editora Foco. E eu agradeço por Vossa Excelência ter aceitado o nosso convite e pela disponibilidade do seu precioso tempo. Eu peço a gentileza agora dos membros que compõem a mesa retornarem às primeiras fileiras do auditório para assistirem à palestra e então nós passamos a palavra à palestrante.
enquanto ela tenta ligar aqui pra gente, acho que ele já está perfeito. Ó, muito bom. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, apesar do calor de 33 graus. Que coisa, hein, gente? Eu acordei hoje, estava com 14 em São Paulo. Aí foi subir, chegamos aqui com 33. Muito bem. Agradeço ao convite que foi aqui formulado pela doutora Lívia. É realmente uma honra muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a participação aqui nessa noite. E queria, antes de a gente começar a falar do tema, queria dizer uma coisa que a gente sente muito na advocacia, né? A nossa tarefa, minha gente, é muito difícil. Não é fácil. Quando a gente entra na faculdade, a gente olha assim, que profissão legal. Depois que você saiu de lá e você coloca a carteira da OAB, tá fácil. Tá facinho, né? Aí quando a gente chega aqui, que a gente percebe, que a gente se dá conta de uma porção de problemas. Quando a gente bate o olho, a gente fala, como é que eu vou fazer isso? O cliente está tudo certo, né? O cliente não tem a menor noção que você não sabe como você vai fazer, mas você vai fazer, isso é um fato, né? E demanda da gente muito conhecimento, mas mais do que conhecimento, paciência e tempo de estudo. Essa é a realidade. Se a gente não tiver paciência e tempo de estudo, a gente vai sair reclamando do Tribunal de Justiça, a gente vai sair reclamando do juiz, a gente vai reclamar do promotor, mas a gente também não fez a nossa parte. Então, é uma alegria de fato estar aqui com vocês, ver que há um interesse da gente debater o tema. Daria para a gente falar aqui umas 40 horas, né, no mínimo, sobre o tema, mas eu procurei trazer os pontos que eu sei que no nosso dia a dia, até pela correria, enfim, a gente não consegue olhar como poderia olhar, né? Então a gente vai tentar trazer aqui, fazer mesmo uma geral dos maiores problemas que a gente enfrenta e como a lei de superendividamento pode nos ajudar. É aqui, né? Muito bem. Bom, quando a gente trata de contrato bancário, a gente tem que lembrar que o nosso sistema jurídico, ele trata um contrato bancário como um contrato especial. Ou seja, ele é um contrato altamente regulado. Por que altamente regulado? Porque ele está dentro do Sistema Financeiro Nacional. Então, o Sistema Financeiro Nacional, eu vou deixar esse material disponível, tá, pessoal? Depois a gente vai transformar num PDF para ficar com vocês, porque são mais de 50 slides, e é óbvio que eu não vou falar 50 slides aqui, senão a gente vai sair depois de uma hora, né? Então, eu vou deixar para vocês, vou deixar como um roteiro mesmo, mas para instigar o nosso estudo. Aqui, para vocês terem uma noção de como funciona o Sistema Financeiro Nacional. Então, quando a gente trata de um contrato bancário, a gente não está falando de um contrato como é, por exemplo, um contrato de locação, em que vale efetivamente a vontade das partes, com regulação da lei, obviamente, mas com uma intervenção menor do ponto de vista do Estado, né? Os contratos bancários, e aqui eu estou colocando, inclusive, os contratos de seguro, os contratos de previdência complementar, né? Eles são contratos altamente regulados e fiscalizados, no nosso caso especificamente pelo Banco Central do Brasil, né? Então, a gente não tem uma liberdade contratual como se tem em boa parte dos contratos tidos como contratos cíveis, né? Embora, por exemplo, o contrato de seguro seja regulado pelo Código Civil, ele é um contrato altamente regulado pelo seu órgão regulador, que é a SUSEP, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Para ficar chato? Não, para dizer o seguinte: quando a gente tem um problema relacionado a um contrato bancário, a um contrato de seguro, a um contrato de previdência complementar, a gente tem que dar uma olhadinha nesses órgãos reguladores. Porque boa parte
das atitudes das instituições financeiras, claro, está de acordo, né, com as suas entidades supervisoras. Mas em muitos casos, especialmente esses que tocam a defesa do consumidor, eles não estão de acordo com as entidades reguladoras. E aí, qual que é a primeira atitude que a gente tem que tentar ter? Pedir, por exemplo, né, pedir o contrato para o gerente. Meu cliente não deu o contrato. Pediu o contrato para o gerente entregou. Devo fazer uma reclamação da ouvidoria e da ouvidoria mandar para o Banco Central. Certo? Então, por ter uma regulação bastante importante desses órgãos reguladores, a gente precisa usar estes mecanismos. Aí, Roberta, já tentei e não consegui. Claro, no Brasil, muitas vezes, a gente realmente não consegue nem contato com a ouvidoria, mas eu mando e-mail, tá? Mesmo assim, mesmo sendo ignorada. Eu mando por e-mail, porque o telefone de fato eles não atendem, no caso específico do Banco do Brasil. E falo do Banco do Brasil porque, assim, nas outras instituições, a gente normalmente tem resposta da ouvidoria. A gente manda a reclamação e vem resposta. Porque existe, de fato, uma função da ouvidoria, né? Mas o Banco do Brasil, eu sei porque já tive alguns casos específicos que eu precisei ligar e o telefone não atende e o e-mail também não é respondido. Mas ainda assim, para mostrar para o juiz que eu fiz a minha parte, eu faço a reclamação na ouvidoria, tá? E sem reclamação na ouvidoria, a gente não tendo resposta na ouvidoria, ou tendo resposta na ouvidoria e ainda assim, estando de forma contrária à atitude do banco, né, da instituição financeira, em relação às regulações específicas do Banco Central, cabe uma reclamação no Banco Central. Por quê? Procon, gente, o pessoal não tem medo. A multa é baixa, dependendo da situação. Você consegue levar para um acordo. Banco Central é diferente. SUSEP é diferente. Por quê? Porque gera mais fiscalização. Então, isso é um ponto importante. Eu me lembro que eu trabalhei em instituição financeira e eu me lembro que assim, a gente tinha o PROCON, quem respondia PROCON, e tinha quem respondia Banco Central, tinha quem respondia SUSEP. Chegou o SUSEP, para tudo e responde. Chegou o Banco Central, para tudo e responde. Por quê? Porque isso pode gerar multas muito superiores às multas do PROCON, porque é um assunto de regulação. E quando a gente tem fiscal do Banco Central, fiscal da SUSEP, as instituições financeiras tomam muito mais cuidado, tá? Então, primeiro passo na sua advocacia, no seu dia a dia, em qualquer uma dessas questões, é procurar estes órgãos reguladores. Aí eles vão resolver o problema? Não necessariamente, mas é um primeiro passo importante até para poder chegar ao poder judiciário. Então, só que uma tabelinha para vocês verem como funciona. Quando a gente fala de contrato bancário, necessariamente a gente vai ter entre os sujeitos uma instituição financeira, né? Então eu tenho que ter uma instituição financeira de um lado e um consumidor do outro lado. Toda relação com o banco é uma relação de consumo? Nem toda. Isso já é um problemão gigantesco. Quando a gente faz revisão de contrato bancário com o consumidor final, tranquilo, está lá, súmula, STJ, bonitinho. Mas se você pegar um caso de uma empresa que você tiver que discutir o contrato bancário entre o consumidor, neste caso aqui sendo uma empresa, às vezes ele não se enquadra na relação de consumo, tá, gente? Tem algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça que batem nessa tecla. Então, quando a gente vai fazer um contrato, né, a gente vai discutir um contrato bancário, cujo tomador de crédito é uma pessoa jurídica, aí a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a vulnerabilidade dessa pessoa jurídica, o que é uma pena. Porque eu, por exemplo, aqui, pessoa física que falo com vocês, tenho um CPF, mas eu também tenho um CNPJ. Se eu pegasse, sei lá, 20 mil reais emprestado no meu CNPJ e 20 mil reais emprestado na minha pessoa física, não temos diferença, né? Então, a gente tomar como
relação de consumo ou não, simplesmente porque um dos sujeitos é a pessoa jurídica já está errado, né? Mas eu sempre digo isso porque a gente tem que tomar cuidado na prática. De repente, você vai lá, faz uma defesa inteira com base no CDC, sem levantar a vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se o seu cliente for pessoa jurídica, atente para a realidade da vulnerabilidade e leve dados que demonstrem essa vulnerabilidade. Sem precisar ficar explicando muito. Só dizer, olha, sou vulnerável. Aí se vier a contestação dizendo que não tem relação de consumo, aí você rebate na regra. Né? Bem mais interessante, mas pelo menos os documentos ali, em relação a essa vulnerabilidade que você já juntou, você já fica mais tranquilo quanto a eventual regra. Então temos lá uma instituição financeira e um consumidor, né, quase que por regra de um lado, e uma regulação de intermediação de crédito. Né? O objeto do contrato bancário é um crédito. Isso pode ser por meio de um contrato de depósito, por meio de um contrato de abertura de conta corrente, pode ser um contrato de antecipação, tem vários nomes diferentes que hoje em dia se dá. Eu posso ter créditos abertos de formas diferentes. Cartão de crédito daqui também, né? Porque o cartão de crédito é uma abertura de crédito em nome ou em favor de um consumidor, né? Aqui também. O Arnaldo Lizardo fala que, em sua essência, o contrato bancário visa o crédito que constitui o seu objeto e a razão de sua existência. Aí a gente tem aquela questão mais básica dos contratos, né? A questão do crédito aqui, que é a confiança, né, gente? Isso é um ponto mais relevante do contrato bancário. Nós, até de ponto de vista inconsciente, a gente não pensa nisso, mas todos nós temos uma instituição financeira para chamar de nossa, pelo menos uma, né? Eu, por exemplo, tenho aquela que fica no meu celular, que é a que eu menos movimento, que é a do ladrão, que é o caso de São Paulo, a gente tem que ter um, né? E a instituição financeira que eu acabo utilizando mais para fazer os meus pagamentos, enfim. Então, a gente, até hoje em dia, em função dos bancos digitais, a gente tem muito mais acesso. Só vou fazer um pequeno parênteses. Não se esqueçam de que o Brasil não é São Paulo. Isso que a gente vive aqui no estado de São Paulo não é uma realidade para todos, tá? Eu fui para Manaus no começo do ano de 2023, foi no começo desse ano. No começo de 2023 eu estive em Manaus para fazer um curso sobre contratos bancários lá com eles. E eles me contam, trazem muito daquela realidade que eles têm. Olha, tem cidade do interior que a gente tem uma instituição financeira, que as filas são grandes, que a pessoa fica horas na fila. Então, o acesso à internet para essas pessoas é muito difícil. Você vai lá, né, na floresta amazônica, o acesso à internet é difícil. Então, assim, a nossa realidade é outra. Tudo bem? Então, assim, isso é muito óbvio. Não é muito óbvio. Isso é óbvio para nós, mas não é uma questão óbvia para o Brasil como um todo. O Estado de São Paulo, tranquilíssimo. Acesso, até a gente pedindo, pelo amor de Deus, para te oferecer crédito, né? Pega o dinheiro emprestado comigo, né? Mas não é uma realidade que a gente vê no Brasil como um todo. É bem diferente, né? Em alguns cantos, inclusive. E essa questão da confiança é uma questão interessante, porque, assim, a gente movimenta uma conta corrente num banco 100% digital, qualquer que seja ele, porque a gente confia, né? Tem confiança? Tem. A gente não pensa nisso, mas tem confiança. Porque se você deixou algum dinheiro para ser movimentado ali, ou se você abriu uma conta com a possibilidade de abertura de crédito, significa dizer que você confia que estão usando os seus dados adequadamente, que se você pegar dinheiro emprestado vão te cobrar adequadamente. Se pegarem o seu dinheiro emprestado, porque essa é a lógica do contrato bancário, tá? Se você deixou R$1.000 na sua conta poupança ou qualquer tipo de investimento, aquele dinheiro está sendo usado para outras coisas. É a lógica do mutualismo. Certo? Eu deixei R$1.000 lá, alguém foi lá e emprestou esses R$1.000. O dinheiro só está um número na minha conta. Mas na realidade não está no cofrinho do banco. Beleza? Por isso que existe uma confiança. Existe uma confiança da sua parte de que no dia que você quiser seus R$1.000 de volta, você vai conseguir.
Existe uma confiança por parte da instituição financeira de que, se você tomar um dinheiro emprestado, você vai devolver. Certo? Essa é a lógica. Porque se você não devolver, muito provavelmente alguém lá na ponta também vai ficar sem. Né? Eu gosto de dar o exemplo da Grécia, que aconteceu até muito pouco tempo atrás, em que as pessoas ficavam na fila do lado de fora dos bancos tentando tirar o seu dinheiro e o banco não tinha dinheiro para dar. Lembra disso? Não faz muito tempo. Por isso a importância de ser um contrato altamente regulado. A instituição financeira precisa ser regulada pelo Estado no sentido de dizer que existe uma segurança por parte das instituições financeiras de que aquele dinheiro vai ser devolvido. Né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um livro do Harari, que é um historiador, que se chama Sapiens. É um livro que é um livro de cabeceira, você tem que deixar para lá, mas tem que ler esse livro. Ele fala que isso tudo é uma invenção, porque na verdade a gente acredita em algo que não existe. E que a grande sacada na realidade é a tal da confiança. E ele tem toda a razão. A gente não para pensar nisso. Quem para pensar nisso normalmente é um economista. Quando ele vai fazer uma avaliação, ele vai dizer que aquilo não é seguro, não é seguro. Né? Mas essa é uma lógica importante para a gente aqui também. A gente tem crédito ao consumo ou à produção, ou seja, tem muitas empresas que usam, né? Abertura de crédito, exemplos de contratos de abertura de crédito, mútuo, mercantil, antecipação bancária, desconto bancário e outros tantos, né? A aplicação do Código de Defesa do Consumidor eu já falei muito brevemente. Bom, para que a gente tenha um contrato bancário, ou seja, para que a gente tenha esse negócio jurídico formalizado, eu preciso ter os 10 planos do negócio jurídico, que é justamente a existência, a validade e a eficácia do negócio jurídico. Roberto, pelo amor de Deus, eu era para esse próximo no primeiro ano, que o professor falava, não sabia nem quem eu era. Vamos voltar para esse tópico. Por que a gente tem que voltar para ele? O que tem acontecido hoje em dia? Muitas pessoas chegam ao escritório e dizem o seguinte: eu fui fraudado. Eu não assinei esse documento. Aí você vai lá e pede para reconhecer a inexistência daquele débito. É justamente isso. Eu estou dizendo o seguinte: lá no plano do negócio jurídico, a existência desse negócio jurídico está sendo atacada. Eu estou dizendo, eu não manifestei a minha vontade em relação àquele documento. Beleza? E, gente, isso hoje é o top 10, fraude bancária. O carinha que pôs só a fotografia ali, um caso que foi complicado, mas ainda assim eu ainda acho que tem uma boa discussão com base nesse plano da existência do negócio jurídico em si, porque é a manifestação de vontade. Né? Mas a questão da existência hoje é um dos pontos que a gente mais debate. Pessoa que foi fraudada via Mercado Livre, pessoa que foi fraudada na própria instituição financeira, com consignados, quantidade gigantesca. A gente vai debater onde? Aqui, no tópico existência. Eu reconheço que tem uma dívida, mas eu não reconheço a totalidade dessa dívida. Aí a gente vai para o plano da validade. Estou discutindo o conteúdo do contrato. Eu manifestei vontade. Mas a vontade que eu manifestei, ela de alguma forma foi distorcida, ou eu porque não entendi, ou porque tem alguma cláusula abusiva, enfim, alguma coisa parecida com isso. Então são esses dois pontos que são normalmente debatidos nesses contratos bancários, né? O plano da existência e o plano da validade. Quando eficácia um pouco, né, já fica meio que de lado frente a esses dois pontos. No plano da existência, portanto, a gente faz a análise da existência da declaração de vontade e do objeto sobre o qual ela se volta, porque esse é um outro problema gigantesco nos contratos bancários feitos por meio digital. Eu reconheço que, de fato, alguma vontade eu manifestei. Mas esse documento que estão entregando aqui, ele realmente foi o documento que eu assinei? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para o nosso cliente. Como é que você assinou este documento? Porque às vezes aparece lá um PDF com a assinatura dele rabiscada.
E aquilo, gente, pode ter sido uma copia e cola de uma assinatura que existe dentro do banco. Isso é comum, hein? Isso é comum. Então, às vezes o cliente chega para você e fala assim, então, esse contrato aqui, mas você assinou, foi você que botou essa assinatura aqui, a pessoa às vezes nem lembra. Então, você precisa tentar voltar isso na cabeça dele para entender como foi que aconteceu, tá? Então, esse é um ponto super importante que a gente coloca aqui, né? Nos casos de fraude digital, estamos diante de uma situação que se deve analisar a existência do negócio jurídico. Então, o fato de eu não ter manifestado vontade ou que, eventualmente, o objeto sobre o qual ela se volta, daquela manifestação de vontade, não foi bem aquela vontade que eu declarei. Por isso que eu acho que, no seu caso, de repente, né, pode ser que seja algo aí. A questão da validade, aí sim a gente entra nas discussões de nulidade do contrato, então, ou da cláusula contratual, né? A questão do agente capaz, do objeto lícito, né? A gente fala da manifestação de vontade que pode ser externada por qualquer das formas, né? E fica a pergunta se esse documento eletrônico tem validade jurídica. Tem, tá, gente? Tem. O documento eletrônico assinado, o contrato assinado digitalmente, ele tem total validade jurídica. O que a gente vai discutir é a comprovação daquela assinatura, que é um dos pontos que a gente hoje mais rebate, tá? Então, o contrato eletrônico, que pode ser, claro, um contrato bancário eletrônico, né? É aquele assinado por meio de programas de computador ou de aparelho com os tais programas, não dispensam assinatura, não dispensam, e eles devem ser eletronicamente consentidos. Aqui eu vou deixar esse material todo para vocês, tá? Aqui tem um ponto que é das resoluções do Banco Central, um dos pontos que eu acho mais importante, que é justamente a existência do contrato bancário. Então, o banco precisa ter um documento, que é o contrato bancário, com a manifestação de vontade daquele consumidor, para que ele possa fazer a movimentação do crédito que foi ou pedido pelo consumidor, ou enfim, de alguma forma tenha sido concedido a ele. Essa é uma regra, minha gente, que já está na resolução do Banco Central desde 2009. Desde 2009, o Banco Central exige que o contrato seja um contrato escrito, cuja manifestação de vontade seja clara por parte do consumidor. Há, inclusive, decisões do Superior Tribunal de Justiça que não levam isso em consideração. O Superior Tribunal de Justiça vai dizer o seguinte, um exemplo, tá? Caso não haja contrato assinado, a taxa de juros a ser cobrada deve ser a mais baixa se comparado com aquela que está sendo cobrada no contrato e a média da taxa de juros de mercado. Então, por exemplo, se caiu lá um dinheiro na minha conta, que foi um empréstimo que eu fiz, sem um contrato assinado, o Superior Tribunal de Justiça vai dizer que a taxa de juros a ser cobrada pode ser a taxa de juros média de mercado, que a gente vai olhar no site do Banco Central, ou aquela que for cobrada na prática, considerando sempre a mais barata. Está errada essa decisão. Por quê? Porque o Banco Central já exige um documento escrito desde 2009. Isso precisa ser revisto pela lei de superendividamento, inclusive, porque, na minha opinião, vocês aqui, a gente tem que ter um contrato escrito. Eu tive um caso, estava comentando com ela, interior de São Paulo, eu não me lembro qual é a cidade, tá? Acho que é Limeira, tenho quase certeza que é Limeira, em que, em uma ação de cobrança, o banco entra com uma ação de cobrança e eu rebato essa ação de cobrança dizendo que não tinha documento nenhum, tinha lá um extrato de um dinheiro que entrou na conta dele e saiu ao mesmo tempo. Ele não tinha uma confissão de dívida, ele não tinha nenhum tipo de contrato firmado para dizer que ele usou aquele dinheiro. E de fato ele não usou, tá? Houve uma
de fato, uma movimentação financeira na conta dele, entrou um dinheiro, saiu um dinheiro, que teoricamente seria para pagar cartão de crédito, mas isso não foi em momento nenhum firmado por ele. E a minha contestação foi justamente nesse sentido. Não temos contrato. Se não tem contrato, você não pode cobrar o que você está cobrando. Beleza, o juiz, vamos ver o Tribunal de Justiça, né? O juiz entendeu que fazia sentido a contestação. Então, esse é um ponto que muitas vezes é difícil para a gente, porque a gente sabe que a pessoa teve um dinheiro que depositou na conta, ela pagou algumas prestações, mas ela não sabe ao certo nem quantas prestações são, gente. Quantas vezes não chega a pessoa para você e fala assim, meu pagamento faz tempo, mas eu não sei como termina. Né? Isso acontece mesmo, especialmente com pessoas idosas. Especialmente com pessoas idosas. Tá? Então aqui tem a questão, né, da resolução do Banco Central, e hoje, artigo 54G, inserido pela lei do superendividamento, diz que é prática comercial abusiva recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante ou os obrigados a cópia da minuta do contrato de consumo ou do contrato de crédito em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato. Então, agora, minha opinião, as decisões do Superior Tribunal de Justiça que diziam que tudo bem de não ter o contrato e cobra a taxa de juros mais barata aí, caiu, para mim. Tem que ter contrato, porque se não tiver contrato é taxa comercial abusiva. Se é taxa comercial abusiva, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem decisões dizendo que cabe multa, e aí a gente está falando de aplicação do PROCON em si, e também dano moral a favor do consumidor. A gente tem decisões do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, aliás, tem súmula do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Se é uma prática comercial abusiva, não pode. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a lei do superendividamento pode ajudar bastante. E quando a gente fala dos contratos bancários firmados digitalmente, em que a pessoa vai lá e mostra só a fotinho, ou que a pessoa vai lá e mostra só o rabiscozinho que foi feito no PDF, né? Isso tudo se torna um problema na prática para a gente. Porque, afinal de contas, a gente tem que saber se aquele documento que foi firmado realmente está no plano da existência do negócio jurídico, ou seja, houve manifestação de vontade clara por parte daquele consumidor. Aqui a gente fala dos consignados, então mais uma vez a questão do idoso aqui, né? Que é um dos maiores problemas, gente. Quando a gente fala disso, o que vai gritar sempre são esses consignados, né? Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação for feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor de crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência da margem consignada. E aí, o que o banco faz? Ele, de fato, mostra o contrato, porque as resoluções do INSS já exigiam o contrato, bem antes disso, tá? O problema é que ele mostra aquele contrato. Uma vez a pessoa veio para mim, né? Veio e falou assim, então, mas olha, meu pai havia falecido e ele tinha uma dívida no INSS. Perdão, ele tinha uma dívida de um consignado. E a mãe estava pagando com a pensão. E aí veio toda a discussão, o que a gente faz com aquilo, né? Eu falei, tá, me traz um contrato, eu não tenho um contrato. Tá bom, então pede para o banco um contrato. Aí veio assim, veio um contrato com um símbolo numérico embaixo. Aí eu olhei e falei, cadê a assinatura? Aquilo era a assinatura eletrônica. Mas será que ele fez aquilo com senha? Uma pessoa que uma semana depois foi internada e veio a falecer? A primeira coisa que a gente está aqui saber é como é que aquele troço ali foi assinado? E isso é difícil para a gente. Se é difícil para a gente, imagina para o juiz. Excelência, temos aqui um contratinho, mas a gente não sabe se ele foi assinado. Faz uma perícia para mim. Como é que a gente vai fazer essa perícia? Tem perito para isso? Tem perito, tá, gente? Alguém, esses caras da TI, eles vão saber falar, mas é óbvio que isso estaria no sistema do banco. Isso é um problema. Minha sugestão, já antecipando uma sugestão de solução,
Produção antecipada de prova. Excelência, tem aqui um documento que diz que foi assinado digitalmente. Produção antecipada, eu quero saber se a assinatura foi dele mesmo. Eu quero saber se essa assinatura é uma assinatura que, de fato, bate aquilo que ele assinou com aquilo que foi manifestado da vontade dele. Produção antecipada, na minha opinião, é a única solução que tem. Porque quando a gente entra com ação para a gente dizer que a dívida não existe, o cara fala, eu tenho contrato. Aí a gente vai discutir o contrato com base na ação, eu acho um pouco complicado, sabe? Não sei. Pode ser uma saída. Eu estou com um outro caso que eu estava conversando com a cliente agora ali. E eu estou muito na dúvida se não é de assinatura, no caso de automóvel, enfim. Mas eu estou muito na dúvida se eu faço a produção antecipada ou se eu entro com uma ação já questionando e peço para fazer a perícia no meio do caminho. Estou muito na dúvida. A gente fica mesmo, né? Mas, enfim. Vamos brincar um pouco de produção antecipada de prova, que pode ser que ajude, né? Pode ser que seja válido. Então, aqui, eu acho que esse é um ponto para quem lida, né, com isso, sabe que é um problema. Aqui, gente, esse desenho não foi eu que fiz, tá? Não saberia, eu não tenho capacidade disso. Eu tirei de algum lugar que eu não coloquei a fonte, eu peço muitas desculpas. Deve ter sido aí de algum site oficial e tal, que mostra a linha do tempo das assinaturas eletrônicas. Então, desde 2001, a assinatura eletrônica já foi regulada pelo MP 2200. Sério, Roberto? Sério? Eu também não sabia, tá? Fui descobrir isso faz pouco tempo. Já existia essa regulação. Aí o Código Civil também fala da questão da prova, né, do documento, do negócio jurídico. Aí veio, mais tarde, em 2013, a questão da resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, a resolução da instrução normativa da CVM. Em 2015, o novo Código de Processo Civil em relação aos documentos eletrônicos. A abertura de conta por meio eletrônico, que aconteceu em 2016, e aí tem um detalhe, né? O Nubank, por exemplo, foi uma instituição financeira que nasceu errada. Gente, quando o Nubank nasceu do quintal da casa dos seus fundadores, ele era uma instituição financeira completamente fora da lei. Porque a lei exigia que para a abertura de conta corrente, crédito, enfim, a gente teria que ter uma ficha, vocês lembram disso, os mais velhos, obviamente, que tem um pessoal um pouquinho mais novo aqui, mas tem algumas pessoas que não vão saber disso, mas há muito pouco tempo atrás, para a gente abrir uma conta corrente, a gente tinha que ir no banco assinar uma ficha com todos os dados, e aquela assinatura era a assinatura que seria batida no cheque. A gente emitia cheque, gente. Então isso existia lá atrás, tá? E o Nubank, ele nasceu completamente avesso à lei. Porque ele já fazia abertura de conta digital sem ter previsão legal. E aí veio uma pressão forte por parte das próprias instituições financeiras, assim, ó, regula esse negócio aqui, como é que eu vou concorrer com o troço que está totalmente errado? Aí as instituições financeiras pressionaram o Banco Central para isso e veio, de fato, essa regulação. Também veio a circular. Aí, gente, a lei das assinaturas eletrônicas, a 14.063, e o governo digital, né, que também está aí, a lei do governo digital, que é o que a gente usa, né, a nossa assinatura do .gov lá. Não sei se vocês sabem, mas a nossa assinatura é válida, perfeitamente válida. E o CERP, agora eu não coloco aqui, mas o CERP, eu não coloco porque eu não desenhei, mas o CERP aqui já tem também uma regulação sobre o e-notariado, né, aquela assinatura que a gente faz via e-notariado, tá? Eu sempre digo o seguinte, gente, se você pegar o seu certificado eletrônico, nunca coloque o certificado eletrônico junto com o laptop, tá? Nunca. Porque a gente, depois que você fez uma assinatura eletrônica por meio do seu certificado digital, não tem volta. É pior do que a assinatura feita à mão. Tudo bem? Mas a gente vai ver já por que isso. Então, essa assinatura eletrônica, né, ela atende a necessidade de identificação das partes, por isso que veio a regulação toda, né, atender essa necessidade. Prova da expressão do consentimento por meio eletrônico, então ninguém está dizendo que a assinatura eletrônica não é válida, ela é válida.
O problema é a gente identificar essa assinatura como uma assinatura válida, especialmente nos contratos bancários e especialmente envolvendo pessoa idosa. A assinatura eletrônica, portanto, é o resultado de uma operação matemática utilizando um algoritmo de criptografia assimétrica. E o que a gente mais tem é justamente, o melhor tipo de assinatura eletrônica é justamente a certificado digital, que é a que a gente usa para os autos. Né? Por isso que eu digo assim, levou o laptop na mochila e certificado digital na carteira. Separa uma coisa da outra. Porque se alguém quiser mexer no seu laptop, eu estou falando assim, né? Depoimento de paulistana. Porque lá a gente tem direto, né? Laptop furtado e tal, e as pessoas mexem, e dá para você fazer transações bancárias, então isso é bastante sério. Imagina se alguém pega o seu certificado digital, o negócio fica feio. Essa lei, a 14.063 de 2020, ela veio, na verdade, como uma confirmação daquela medida provisória que eu mostrei para vocês, né? Já tinha tido várias alterações, mas era uma confirmação com algumas alterações importantes, até porque foram quase 20 anos de medida provisória até que a gente chegasse na tal da assinatura eletrônica da Lei 14.063 de 2020. A lei traz 3 tipos de assinatura: a eletrônica simples, avançada e a qualificada. A assinatura eletrônica simples e avançada, elas têm uma presunção que pode ser rebatida. Então, eventualmente, vou dizer, olha, assinei, mas se eu não assinei, eu posso contestar a assinatura, e aqui esse é o caminho que a lei traz. A assinatura eletrônica qualificada, que é o certificado digital, aí fica bem mais complicado de a gente rebater. Olha lá, para os efeitos da lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em assinatura eletrônica simples, que permite identificar o seu signatário e a que anexa ao associado dados ou outros dados em formato eletrônico do signatário. A imagem da assinatura de PDF, por exemplo, é uma assinatura eletrônica simples. Tem validade? Tem. A menos que eu conteste a assinatura. Por isso que eu digo assim, tenho aqui um contrato de um consignado com uma assinatura de um PDF, que isso acontece, gente, bastante. Vai lá, a instituição financeira, pega aquele contrato, pega a assinatura do PDF que ele tem naquela abertura de conta que eu falei que existe, ou em outro documento que ele já assinou, copia, cola, bota aqui, fiz um PDF novo, Adobe. Sei fazer isso no escritório. Vocês também sabem, quem usa Adobe faz. Concorda? Qualquer um faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contestar. Está dito que eu assinei, mas eu não assinei. Isso aqui não foi o que eu fiz. Aí a gente pode fazer uma condição antecipada de provas justamente para dizer que aquele contrato não foi assinado pelo cliente. Aí a gente tem a foto, que foi o exemplo que você tinha falado, né? A foto da pessoa, assinatura eletrônica simples. Eu posso contestar a assinatura. E com o idoso, gente, o que acontece desse tipo de assinatura por foto? Porque o carinha vai lá e entra no golpe, né? Tira foto. O senhor tira foto assim, o senhor faz assim, o senhor faz assim, a pessoa faz. Ela entrou, ela faz. A assinatura eletrônica avançada, e aí tem os critérios da avançada, só trouxe alguns exemplos aqui para a gente entender. A feita por toque, por selfie, por Pix, por biometria, reconhecimento facial, entre outros. E a assinatura gov.br também é uma assinatura que a gente chama de eletrônica avançada. Pode ser contestada em juízo, gente. Se alguém, por exemplo, sei lá, hackeou a conta de uma pessoa do gov.br e usou aquela assinatura, e é fácil, né? Porque o hacker se entrou na Casa Branca e ele entra no gov.br, né? Tranquilo, dá para entrar. Se entrou, hackeou, e eu conheci uma pessoa, estou tentando lembrar quem foi que me disse isso. Lembrei, foi uma pessoa no evento do IBDFAN que estava dizendo que ele é acho que da GU,
e entraram na gov.br dele e fizeram empréstimos para a gov.br dele. Então, significa dizer que eu posso contestar essa assinatura também. A assinatura que é mais difícil a gente contestar é justamente a assinatura qualificada, que é o certificado digital. Tá? É quase que uma firma reconhecida ali, né? Por autenticidade, na frente do tabelião. Então, por isso que ele é mais difícil de a gente contestar, por isso que estou aqui na carteira, laptop na mochila, sempre, né? E aí, tá lá no parágrafo 3º, né? Os 3 tipos de assinatura caracterizam o nível de confiança sobre a identidade de manifestação titular. A assinatura eletrônica qualificada, que possui um nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas e seus padrões de procedimentos específicos, né? E a gente pode, portanto, contestar as outras assinaturas. Então, quando a gente fala de contratos bancários firmados por meio eletrônico, isso tem que ser levado em consideração sempre hoje. O cliente foi fraudado, vai por aqui. Vou contestar a assinatura em si, vai por aqui. Tá? Esse é o caminho. Mesmo que a assinatura tenha ocorrido antes de 2020. Porque, como eu falei para vocês, a gente já teve regulação do próprio Código de Processo Civil e da medida provisória. Beleza? Só para vocês entenderem, gente, essa lei, ela, na verdade, é um compilado das diretivas europeias para assinatura digital. Assinatura digital está errado de falar. Assinatura eletrônica. Antigamente a gente falava assinatura digital, hoje a gente fala assinatura eletrônica. Tá? Então, já deixo aqui, né? Aí a gente fala dessa necessidade de recorrer à perícia. E aí eu fico me perguntando como é que o judiciário vai fazer isso. Como que a gente vai levar? Eu não sei se vocês já tiveram casos assim, que vocês tiveram que contestar a assinatura, fazer perícia, né? Então, acho que isso vai ser um problema para nós daqui para frente. Aqui eu trouxe alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, uns reconhecendo a inexistência do débito, justamente porque não reconheceu a assinatura, mas não foi feita a perícia, tá, gente? Trata-se de contratação eletrônica digital comprovada pelo banco que apresentou foto do aceite e geolocalização na região da cidade onde reside o autor. E daí? Entende? Mas, de novo, eu acho complexo isso, porque se nós não levarmos ao judiciário a questão de forma correta, dizendo, olha, estou contestando a assinatura e quero fazer perícia, o juiz não vai poder fazer isso por você. Quer dizer, até poderia, né? Artigo 6º, inciso 8º, facilitação da defesa do consumidor, mas esse é o nosso papel, né? Não é o papel do judiciário. Então, por isso que eu vou dizer assim, entre aspas, pregado isso onde eu vou, porque nós, da advocacia, precisamos estar muito preparados para rebater esse tipo de questão. Aqui também, um outro caso, são todos casos recentíssimos, tá? Aí ele fala, ausência de comprovação de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem acertado largamente. A gente vai ter que saber contestar do lado de cá, tá? Aqui ele já fala em afronta à boa-fé. E deu repetição em dobro do débito. Adoro. Mas ainda assim, é complexo, né? Porque a gente fica sempre nessa incerteza, tá? Deixei aqui depois só para vocês. Eu trouxe um caso de Minas também, não trouxe? Não. Acho que eu tivesse trazido um caso de Minas. Enfim, então esse é um ponto que a gente, assim, nossa, já acabou. Esse é um ponto que merece realmente muita atenção nossa, assim, a gente tem que estar sempre bem focado, tá? A partir de agora, eu trouxe para vocês, na lei de superendividamento, as práticas comerciais e as publicidades consideradas abusivas ou enganosas dentro da lei de superendividamento. O que a lei de superendividamento fez, gente? Dividiu em duas partes. A primeira parte é a prevenção do superendividamento. E aí ele fala, que eu acho que é um dos pontos mais importantes da lei, tá? Ele fala em educação financeira, ele fala em ensinar a pessoa a usar o crédito e tal.
Legal. Ainda na prevenção do superendividamento, o ponto mais importante é justamente a maneira como se oferece crédito. Porque se você for perguntar para uma pessoa idosa como que ela é abordada para que ela pegue um crédito na instituição financeira, é uma coisa absurda, gente. A gente ouviu umas gravações que foram feitas logo depois da lei do superendividamento, num evento. A pessoa disse assim, ela começou a falar assim, gente, ó, antes de eu falar, eu quero que vocês ouçam uns áudios. E eram áudios que a pessoa da instituição financeira estava oferecendo crédito para um consumidor idoso que tinha acabado de se aposentar. Um absurdo, do tipo, mas olha, pensa bem, o senhor, a primeira vez que o senhor agora o senhor conseguiu se aposentar, o senhor sempre trabalhou muito, agora o senhor pode viajar, então o senhor pode tomar um crédito para ir viajar. Para onde o senhor gostaria de viajar? O senhor gostaria de viajar para o Nordeste? E a pessoa vai empurrando mesmo, né? Por quê? Isso é um ponto importante. Porque no crédito consignado, é uma expressão, até no inglês se usa, the winner takes it all, quer dizer, que quem chega primeiro pega tudo. Quem primeiro pega um consignado, pega todos os outros que vem depois. Por isso o desespero, infringindo lei geral de proteção de dados, né, infringindo a lei do superendividamento, Código de Defesa do Consumidor, para conseguir o primeiro crédito consignado daquele consumidor. Porque depois dele, os outros consignados virão no mesmo banco. E a pessoa começa a se apertar, porque veja, ela está trabalhando, ela está ganhando mais, ela se aposentou. Provavelmente não tinha algum dinheiro guardado. Né? Isso é uma realidade do povo brasileiro. Não faz uma poupança. Não dá para fazer poupança. Né? E aí, ele já está ganhando menos, ele já pegou o consignado, e não está dando para pagar remédio. É simples nesse nível. E aí o que ele vai fazer? Outro consignado. E mais um consignado. E aí aquilo vai virando uma bola de neve. Né? Por isso que existe uma pressão forte nesse sentido. E por isso que o Código de Defesa do Consumidor veio nessa linha de tentar justamente diminuir, né, essa pressão pelo crédito. O ponto mais importante da lei é justamente essa questão da pressão pelo crédito. Seja em relação ao idoso, no consignado, seja em relação ao jovem, esse é um outro problema muito sério, porque o jovem, ele ainda não aprendeu a lidar com o dinheiro. Então, ele tem lá, às vezes, o primeiro trabalho, e alguns dados mostram duas questões interessantes. O jovem tende a se endividar mais porque ele não tinha acesso ao crédito antes, agora ele tem e não sabe usar. Isso é um ponto importante. E, olha que curioso, há dados que mostram que mulheres na faixa de 40 anos tendem a se endividar mais. Por quê? Porque ela vem normalmente de um divórcio, em que ela não trabalhava, ou quando ela passou a trabalhar, ela passou a ter uma renda menor do que ela tinha em família, né? Então são dados interessantes, assim, são 3 públicos que sempre são alvo do superendividamento. Esse primeiro público, que é o público mais jovem, essa faixa etária de homens e mulheres que superendividam pós-divórcio, e depois caso de novo, né, a gente não pode, mas aí tem o pós-divórcio e tem também o superendividado idoso, né? Então a gente tem assim perfis. Claro que tem perfis diferentes, mas esses são perfis que mostram bem essa realidade, né? O que fez a lei do superendividamento na parte de prevenção? Trouxe várias práticas comerciais abusivas. De novo, eu bato nela e baterei sempre, falando que isso aqui vai ser a minha pregação. Tem que ter contrato assinado. Tem que ter contrato que foi entregue ao consumidor. Isso já era uma realidade antes, mas agora ficou muito mais claro para a nossa realidade. E depois eu vou falar os outros casos, tá, de prática comercial abusiva também. Bom, quem é o consumidor superendividado?
é aquela pessoa natural, porque obviamente a pessoa jurídica a gente resolve lá no direito empresarial, né? Com a recuperação de crédito, a gente não resolve por aqui. Na verdade, a lei de superendividamento é a recuperação judicial de pessoas físicas. É isso que a gente faz, na verdade. A pessoa superendividada é aquela pessoa que tem possibilidade manifesta de pagar a totalidade das suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas. Significa dizer que ela não significa dizer, aliás, que ela esteja com o nome no SPC Serasa, gente. Significa dizer tão somente que ela está com dificuldade de pagar as contas dela sem conter mínimo existencial. Essa discussão do mínimo existencial, eu coloquei o decreto antigo aqui, mas o novo não é tão diferente assim. Infelizmente, a gente tem considerado o mínimo existencial 2/3 do salário mínimo, né? Agora é 2/3, mais ou menos, né? Antes era 25%, mas agora passou a 50%. Quer dizer, a gente está falando assim, se você não consegue pagar as suas dívidas e sobra para você R$500, você está super endividado. Mas, na verdade, para pagar o seu mínimo existencial. Essa questão do mínimo existencial é super discutida. Alguns juízes estão desconsiderando o decreto, dizendo que ele é inconstitucional. Tá? Então, vamos esperar o que vai dar aí, mas não é meu foco hoje aqui, não. Meu foco hoje é tentar trabalhar a parte de prevenção. Tá? Então, como eu disse para vocês, educação financeira e prevenção como direito básico do consumidor. E aí vem a oferta de crédito. Já estava no 52 do CDC, continua lá com reforço. O 52 fala todos os dados que a gente tem que ter no contrato e na oferta de crédito. Já existia isso desde a vigência do CDC. Agora, a gente tem o 54B, que reforça o 52. Mesma lógica. Todo contrato tem que ter custo efetivo total e descrição dos elementos, que é o 7, que a gente chama, né? Custo efetivo total. A taxa efetiva de juros, tanto de mora quanto os juros remuneratórios, o montante da prestação, o prazo de validade da oferta, isso é importante, tá? Eu não posso oferecer um crédito e falar assim, você tem que pegar agora. Se você não pegar agora, a minha oferta não vale mais. É criar escassez. Toda vez que alguém da sua loja virar para você e dizer assim, só tem esse, você vira e vai embora. Porque isso cria escassez para vender. Isso é uma lógica do nosso cérebro. Se tem pouco, eu quero. Se tem abundante, tem lá, eu posso voltar quando eu quiser. Então, esse foi um dos fatores que foi efetivamente alterado aqui, tá? Mínimo de 2 dias. Tem que ter o nome, inclusive eletrônico do fornecedor, nome e endereço, e a liquidação antecipada do débito, que já tinha previsão no 52. Ainda na oferta de crédito, é proibido indicar que a operação poderá ser concluída sem a consulta de serviços de proteção ao crédito. Isso continua existindo em todos os lugares. Crédito para inativados. A gente só não ouve mais do intervalo da novela, mas no resto, todo mundo continua oferecendo crédito dessa forma. Sabe por quê, gente? Porque isso dá a impressão de que, se eu estou negativado e eu consigo crédito, significa dizer que é fácil pagar. E eu não posso criar essa ilusão. Porque a pessoa fica com a ilusão de que ela vai conseguir pagar. E ela tem que ter o pé no chão para administrar as suas contas. E não a ilusão. Né? Essa é a ideia da lei. E ele continua. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre o ônus e riscos da contratação. Então, financia o carro, você merece. Primeira coisa que a pessoa da loja fala para você, né? Você merece. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto ou serviço, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada. Foi o caso que eu falei para vocês da pessoa idosa que tomou um consignado, uma semana depois internou e veio a falecer 2 semanas depois. E a família não sabia do consignado, mas sabia depois do falecimento. Né? Não sabe nem como que usou aquele dinheiro. Não venceu a primeira parcela. Entendeu? Surreal, né? Surreal. E ele já estava mal de saúde.
Condicionar atendimento de pretensões do consumidor ao início das tratativas de existência de demanda judicial, pagamento de horário advocatício e por aí vai. Né? Também não posso. Aí ele fala dos deveres de informação, e aqui do dever de informação, na realidade, o ponto mais importante é o esclarecimento do consumidor quanto ao crédito. Então, se o senhor só está tomando crédito assim, o senhor vai pagar em tantas parcelas, se o senhor deixar de pagar, o senhor vai pagar juros de tanto, o senhor pode ter, enfim, ainda mais com as garantias bancárias agora, né? Falei de garantias bancárias que vai facilitar bastante, né, a possibilidade de execução dessas dívidas. Né? Olha que legal, a parte que a gente usa muito. Por que aquilo existe? Poxa, então, eu tenho um monte de garantias, mas por que aquilo existe? Se o juiz não vai declarar a existência do débito, o que eu posso fazer com isso? Está lá. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput desse artigo e nos artigos 52 e 54C, que foi o que a gente leu até agora, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais, morais ao consumidor. A lei agora é claríssima. Não cumpriu a oferta de crédito da maneira como tem que ser feita, não entregou o contrato, não está escrito de forma clara, não teve a assinatura eletrônica correta, e tudo mais, a gente pode usar essa regra. Ainda não vi aplicação, tá, gente? A lei é recente, né? Então a gente ainda está conhecendo a lei. Eu costumo dizer que a gente vai demorar uns 10 anos para a gente começar a aplicar efetivamente. E aí, atenção especial, quando você for atender uma pessoa para entender a situação do endividamento dela, é não só pedir um contrato, mas pedir os elementos todos que comprovam o cumprimento da lei. Então, a oferta, a troca de e-mail, WhatsApp. Hoje em dia tem um monte de WhatsApp, né? A pessoa está lá, pega o celular, pega o número do celular, oferece um crédito, violando a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí a pessoa continua, né, fazendo lá a oferta do crédito, tudo aquilo no WhatsApp. Então, importante ter também essa troca de mensagens. Normalmente, hoje em dia, e-mail é mais difícil, né? A pessoa ter, aliás, podia ter mais e-mails, né? Porque a gente tem data, a gente senta lá, vai responde bonitinho, né? Mensagem do WhatsApp é mais difícil. A questão da troca do contrato que eu falei para vocês, o extrato bancário, gente, porque muitas vezes aquilo que está previsto no contrato não é aquilo que está sendo pago. Muitas vezes. Tem um caso agora bem recente, em que a gente era uma dívida de uma empresa de mais de 3 milhões e não batia as dívidas que foram renegociadas com o dinheiro que entrou no caixa da empresa. E a empresa se perdeu no financeiro. Então a gente rebateu justamente isso, ó, o contrato tá ok, mas o dinheiro não entrou na conta. Tem alguma coisa que está errada. Você cobrou juros, você cobrou IOF, você cobrou tudo, mas não teve movimentação financeira para isso, né? Então precisa bater esses dados também. E eventuais cartas de cobrança, né? Aí a gente já falou, caso o consumidor não tenha recebido o contrato, fazer a reclamação de ouvidoria, levar a reclamação ao Banco Central e entrar com exibição de documento antes da ação, isso quando a gente não tem um contrato, tá? Entrar com a ação de exibição é uma solução interessante também. Esse caso da empresa que eu falei, a gente pediu a exibição dos contratos e dos extratos, que faziam aí o link entre os contratos e o dinheiro que entrou na conta. Foi aí que a gente descobriu que não batia nem o contrato, nem os extratos. Importante ter também. Aqui, eu já vou finalizar com ele, porque já deu uns 45 minutos. Aqui tem um outro ponto que é bem interessante, que na verdade foi criado pela doutrina, são dois autores que trouxeram isso para o Brasil, chamados contratos conexos, um autor do Paraná e o outro do Rio de Janeiro. Eles escreveram sobre contratos conexos, né, dizendo o seguinte:
O contrato não pode ser visto de forma isolada. Se eu pago, por exemplo, um automóvel de forma financiada, esse financiamento foi feito dentro da loja, eu chamo este contrato de contrato conexo. O contrato principal é o de compra e venda. O contrato de financiamento é um contrato conexo àquele de compra e venda. Antes, as instituições financeiras diziam, não, são contratos apartados. Um é a compra e venda e o outro é o financiamento. Se o carro der problema, o problema é seu. Porque eu só estou fazendo financiamento. Era isso que as instituições diziam. A lei do superendividamento veio ajudar um monte nisso, tá? Porque a gente agora passa a considerar efetivamente um contrato conexo. Na prática, conseguimos eliminar assim, usando esse dispositivo. Pessoa que, nesse caso, é minha irmã, fez um contrato com a Hub no ano passado. Toda feliz ela veio me contar e eu calada, porque a gente não pode ser, né, assim, a gente só tem que ficar quieta. Quando a gente ouve, a gente fica quieta. Se der merda, você tá lá. Estou aqui para te ajudar, né? E foi de fato o que aconteceu naquele caso. Ela fez um contrato com a Hub, ia pagar em 12 prestações, pagou 5 prestações e aí estourou o problema. Eu falei, olha, você tem 2 opções. A gente só pede suspensão até a solução do problema, ou a gente pede devolução do dinheiro. Com muita sorte, a gente tem o dinheiro de volta, mas no mínimo as parcelas futuras você deixa de pagar. Porque, de fato, foi o que aconteceu com 2-3 milhas, foi o que aconteceu com a Hub. No meu pedido, e era o que eu queria de verdade, de coração, é que as parcelas futuras não fossem cobradas. Era a minha esperança. Eu sou um pouco pessimista nessa hora, né? Desde desse jeito, eu achei que eles não fossem devolver o dinheiro, mas eles devolveram. Então, a gente entrou com uma ação, pediu liminarmente, porque a gente entrou em contato com a instituição financeira, pedindo a suspensão com base nesse dispositivo, e eles não aceitaram a suspensão. Aí eu entrei com ação contra a Hub mesmo e pedi a suspensão com base nesse dispositivo. E o juiz concedeu a liminar. Eles não cobraram as parcelas futuras e, na sequência, devolveram tudo. Beleza, já fiquei feliz, né? Mas tem muita gente não 2-3 milhas pagando ainda. Cancelou o pacote. Ó, não vou cumprir, um dia, quem sabe, a gente se fala, mas continua pagando as prestações. Por quê? Porque o juiz aceitou a recuperação judicial da 1-2-3 milhas. Aceitar a recuperação judicial de pirâmide, né, gente? Esquisito, né? Enfim. Tanto que está sendo bem discutida essa questão da aceitação, do Estatuto bateu, né? Enfim, uma questão bem complexa. E tem investigação a ser a fundo também. Então, a gente consegue, por meio desse tipo de solução, a solução 54F. Esse caso que eu falei do automóvel, o automóvel teve um problema lá no câmbio. O que a gente está pedindo? A gente está pedindo, só vocês estão pedindo produção principal de prova, porque eu preciso comprovar que teve problema. Que foi um problema que assim, é um vício que não tem conserto. Esse é o problema. No artigo 18 lá, um vício que não tem solução. O que a gente vai pedir? A suspensão das parcelas futuras. Né? Porque ela está pagando as parcelas ainda, suspensão das parcelas futuras com base justamente nesse dispositivo 54F, que antes algumas pessoas conseguiam, outras não conseguiam, hoje tem previsão expressa na lei. Tá? Gente, tem muito mais coisa no material para vocês seguirem aí, porque realmente assim o tema é grande, né? Dá para a gente falar sem brincadeira umas 40 horas. É só para vocês terem uma noção do que a gente tem, assim, da mudança que a lei de superendividamento foi, né? E o quão importante ela foi para nós e como a gente pode usar essa lógica na prática. No finalzinho, tem a mediação da lei de superendividamento, que aí é a solução do superendividado. A pessoa está superendividada, ela junta todas as contas, vai ao Poder Judiciário e diz assim, não posso pagar dessa forma, está aqui o meu plano de pagamento. É a recuperação judicial da pessoa física. Está lá no finalzinho também, tá? Perfeitamente cabível, válido, tem sido bastante utilizado já
Não sei como é que vocês estão percebendo isso aqui na comarca, mas tem sido bastante utilizado e tem me ajudado bastante na solução dessas questões de sobreendividamento. Em São Paulo, efetivamente, a gente já tinha isso mesmo antes da lei, né? Porque já era um acordo que o PROCON tinha com o juizado. Então já se fazia multirões de sobreendividamento, de mediação em Paraná. Então isso já meio que entrou um pouco na nossa esteira lá. Não sei como é que era também mais para o interior, mas em São Paulo a gente já usava bastante. Muito bem, fico totalmente à disposição de vocês. O material está com a doutora Lívia, depois ela vai passar um PDF para vocês. E falamos aí em outras oportunidades. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Roberta. De fato, esse tema é um tema muito novo, né? E dando sequência aos nossos estudos, que em 2021 nós tivemos aqui a grata honra de ter também a doutora Cláudia Lima Marques, que tratou do superendividamento antes da lei ser aprovada, e agora dando sequência com a doutora Roberta, trazendo esse tema sobre os contratos bancários e junto com a aplicabilidade da lei de superendividamento, né? Algo muito novo. Porque, né, exatamente, se o consumidor não consegue pagar suas dívidas, é como se ele tivesse uma morte social, ele não consegue fazer mais nada. E isso é muito importante. Bom, finalizada a exposição, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma indagação, ou alguma dúvida sobre a palestra, algum conteúdo. Eu tenho. A falência a recuperação da pessoa física, quando eu li a lei, eu fiquei pensando, assim, na boa fé desse pedido. Tentando, eu saí comprando contratora, eu não posso pagar, eu vou pagar 1000 vezes. Tá. Gente, a pergunta dela é muito boa. E essa lei, ela demorou 10 anos para ser aprovada por causa da sua pergunta. A pergunta dela para quem está de longe é a seguinte: como é que fica a questão da boa-fé? Porque aí eu saio super endividada e depois eu peço mediação das dívidas. Bom, ponto 1. A recuperação judicial de empresas segue a mesma lógica. Se por alguma razão eu estou super endividado, que é o superendividamento da pessoa jurídica, eu peço ao juiz que congele os juros, que faça um plano de pagamento, eu prejudico outras empresas americanas para ir para provar o quanto isso foi complicado, né? Eu fiz aqui, desci a minha crítica em relação à Herbie não necessariamente, porque ela não me parece tão mais problemática. Mais problemática é a 2-3 milhas. A recuperação judicial aceita da 2-3 milhas, ela foi super problemática para os consumidores e para as companhias aéreas. Especialmente para os consumidores, porque faz-se uma conta de um aumento de 40% do preço das passagens aéreas por causa do grupo, que é 1-2-3 milhas, maxi milhas e por aí vai, né? Então, a lógica é a mesma. Como é que nós chegamos à lei de superendividamento? Nós pegamos uma lógica americana, que pega um pouco do que a doutora Lívia falou. O indivíduo superendividado é alguém que não participa do mercado. E o americano é muito pragmático. Se ele não participa do mercado, isso não está bom. Porque eu quero esse cara no mercado. Eu quero esse cara comprando. E se ele está superendividado e ele não consegue pagar as contas dele, significa dizer que ele não vai comprar. E se ele não vai comprar, o mercado também não é bom. Primeira lógica. Tá? Eu detesto lógicas econômicas puras e simples. Mas eu gosto de recorrer à análise econômica quando existe um efeito prático. Esse é o primeiro efeito prático. Tá? Por isso que, de certo modo, a Febral também meio que disse, ok, bora, isso aí pode dar um caldo bom. Tá? Segundo, a gente também teve uma inspiração na lei francesa do superendividamento.
Só que a lógica de compra do americano e do francês é completamente diferente também do brasileiro. Tá bem? A gente está falando de um país em desenvolvimento, de boa parte das pessoas que ainda não têm acesso a bens de consumo. Então, embora a nossa inspiração tenha sido em países desenvolvidos, nós somos países em desenvolvimento, né? Cuja população, na média, tem um salário de 2 salários mínimos na sua família. Então, a chance de estar superendividado é enorme. É diferente do francês. Certo? É diferente do americano. Então, esse é um ponto importante. Você está trazendo uma realidade jurídica para uma realidade econômica, prática, diferente do que se vive lá. Maravilha. Mas a ideia é a mesma. A ideia de voltar a ter essa pessoa dentro de um mercado de consumo. E aí você fala assim, Roberta, mas então eu vou sair ficar super endividada e depois eu vou lá e peço o parcelamento das dívidas. Isso é e não é. Por quê? Primeiro que eu tenho que mostrar como é que nasceu o meu superendividamento. Tá bem? Então, assim, eu tenho que mostrar que eu estou de boa fé. Está escrito na lei. O consumidor superendividado é aquele que de boa fé não consegue pagar as suas dívidas. Eu vou usar uma expressão do meu pai. Todo país tem 5% de vagabundo. Todo país vai ter gente que vai se endividar e depois vai querer se valer da lei. Assim na pessoa física, assim na pessoa jurídica. E aí a gente vai criar distorção? Vai, eu concordo com você. Esse é o efeito colateral da lei. Ponto. Aceitamos o efeito colateral da lei, certo? Por outro lado, a gente tem um outro problema, que me parece muito mais grave. Eu gosto muito de neurociência. E tenho estudado muito neurociência, mais até do que direito propriamente dogmático. E existem alguns bons estudos de neurociência relacionada à economia comportamental que vai dizer o seguinte: quando um indivíduo ele sempre teve escassez, realidade do brasileiro, quando o indivíduo vive na escassez desde a sua infância, ele vai ter uma dificuldade tremenda de administrar as suas contas, as suas dívidas no futuro. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o dinheiro. Essa é uma realidade do brasileiro. E isso é sabido por todos. A gente, como nós ainda, porque se a gente parar para pensar, gente, acesso à instituição financeira e a crédito, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que isso começou a acontecer mais largamente no Brasil a partir do Plano Real. Porque até então a gente não tinha, de fato, acesso a financiamento. Certo, gente? Né? Os mais velhos aí vão lembrar disso. Cheque era uma coisa que quase ninguém tinha. E, de repente, vem uma lógica econômica que é acesso a crédito. Acesso a diversos tipos de crédito, inclusive crédito de financiamento imobiliário, que também não era uma coisa muito comum no Brasil. Então, a gente está passando por uma fase de transição, em que nós estamos aprendendo a lidar com o dinheiro. Pois então, a gente não pode afirmar que uma pessoa que está superendividada de uma fé, ponto 1. Isso vai acontecer, claro, mas a gente não pode afirmar que isso vai acontecer sempre. A gente tem que entender que boa parte dessas pessoas superendividadas não sabem lidar com o dinheiro porque viveram na escassez. E essa é uma realidade que, inclusive, conversando com uma colega que é de Fortaleza, que trabalha um núcleo de superendividamento lá dentro de uma universidade, eu mandei uns vídeos para ela assim: olha, você já trabalha com o pessoal da psicologia junto dessa pessoa superendividada? Ela falou que ainda não, mas tem projeto. Que é, no núcleo de superendividamento da faculdade, tratar com uma questão psicológica primeiro, e depois uma questão jurídica. E entender que aquele cara não sabe fazer contas, ele não entende a lógica dele. Porque ele acha que... Eu tive uma assistente assim, gente, juro por Deus, a moça, ela sempre teve muita dificuldade, uma moça super trabalhadora, sempre teve muita dificuldade.
E aí ela passou a ter acesso a um rendimento razoável. O que foi que ela fez, amiga? Ela pagava a faculdade, financiou a casa e comprou um carro. Tipo, sei lá, 2 salários mínimos. Óbvio que ela não conseguiu pagar. Ela fez de má fé? Não. Ela não fez de má fé. É aquele jovem que ainda não aprendeu a lidar com as dores do endividamento. Perdeu tudo. Perdeu o carro, perdeu a casa, perdeu o noivo, perdeu. Continuou trabalhando, mas perdeu todo o resto. Então, esse é um ponto que é tratado na lei. Lá no começo, quando a gente fala em educação financeira, quando a gente fala em consciência, em ensinar o indivíduo a usar o dinheiro. Por isso que teve até uma discussão aqui em São Paulo de colocar esse item como base no ensino médio, e aí o pessoal falou, não, cara, tem que ensinar. Tem que ensinar, o cara tem que viajar. Você quer viajar, depois você vai fazer outra coisa, mas senta aqui e aprende a fazer uma conta daquilo que você gasta no seu dia a dia. Foi até uma proposta aqui, uma proposta de projeto de lei federal, né? E, enfim, tá lá, mas o pessoal continua a ler o população, né? Eu sou prática, galera. Vamos ensinar a pessoa a fazer conta primeiro? Vamos ver como é que a pessoa se vira, né? A gente não tem essa cultura. E isso é um problema realmente bem claro para a gente. A lei de endividamento tenta resolver este problema, mas leis como essa, de trazer uma lógica mais prática, e eu não estou falando de ter uma aula de finanças, eu estou falando daquela coisa assim, de ensinar a matemática básica, que a pessoa precisa aprender, usando lógica de administração financeira. Né? Então, assim, até a matemática poderia ficar mais interessante assim, né? Como é que você ensina a pessoa a ter educação financeira? Assim, fica claro que é uma lei da Bahia, né? E para dar o socorro para a economia, o dinheiro de casa, então, o credor dá para o meu cliente, precisa dar um chamadinho para nessa vez. Qual é a defesa dele? Tá bom. Vamos lá. É o seguinte, bom, tá claro que a lei tem um viés econômico, tá claro que a lei tem um viés de educação, né? E volta para a prática, Roberta, como é que eu faço para fazer a defesa daquela pessoa? Bem, coloco aqui a dívida de todo mundo, aí vem a Vivo, vem a Companhia de Energia Elétrica, não, essa a gente não pode falar dela agora, né? Vamos falar da Companhia de Água, não, vem todos os meus credores, sentam na mesa, eu aceito ou não o parcelamento. Eu posso aceitar ou não. Se eu não aceitar o parcelamento, aquele que aceitou o parcelamento vai embora. Beleza? Vida que segue, ele vai pagar aquelas parcelas. Aquele que não aceitou o parcelamento vai no judiciário. Certo? E aí o juiz vai receber aquele pedido de parcelamento por parte do consumidor, e o juiz vai literalmente, só tem aquela pergunta assim, né? Aquela pergunta que vai direto no ponto, né? Aí o juiz vai literalmente decidir sobre o parcelamento, assim como se faz em eventual recuperação judicial, tá? Aí ele vai decidir, inclusive podendo diminuir os juros e impor o parcelamento. Já vi na prática? Não vi. O juiz sendo um árbitro de uma negociação. Árbitro no sentido de que não existe uma lei que pondere, mas ele vai dizer como será. Então, imagina uma audiência que vai ser concurso de credores aqui, o supervisionado e acertava o parcelas para cada um. Isso. Será isso? Não é difícil fazer, na prática, como eu disse para você, já vem o Estado de São Paulo, especialmente o Estado de São Paulo, o PROCON e o juizado já faz isso há bastante tempo. Por quê? Vamos lá. Existe uma outra lógica nessa história, tá? Toda instituição financeira e todo fornecedor conta com uma parcela de não pagamento. Você concorda? Beleza? Todo mundo diz assim, bom, isso aqui se
esse cara pode não pagar. Tantos por cento não me paga. Tantos por cento vai ficar inadimplente. Veja, mais de 50% da população brasileira tem nome nas SPC Serasa. Isso é sério. Né? A gente fica se perguntando para que existe a SPC Serasa, porque afinal de contas, né? É sério. É um negócio super sério. Então isso já é um problema, tá? E muitas vezes por dívida que não existe. Eu já tive meu nome na SPC Serasa por uma dívida de uma empresa que eu não tinha, de R$50. Meu nome estava lá. Eu fazia parte de 50%. Entendeu? Então isso já é um problema. Mas beleza. A instituição financeira ou o fornecedor, ele faz uma conta de uma previsibilidade daquilo que eu não vou receber. E aí, existe um ativo e um passivo. O que eu faço? Preciso receber. Faço a minha contabilidade. Parei de receber com três parcelas, aquilo já passa para um passivo. Eu sei que eu não vou receber tão fácil. E aí eu vou passar a negociar. O que eu quero dizer com isso? Está no preço. Quando alguém não paga a sua conta de luz, você está pagando por essa pessoa. Quando você faz um financiamento e outra pessoa não paga, você paga por essa pessoa. Isso é uma realidade. De novo, a análise econômica do direito pura. Né? Por isso que a gente tem que tentar achar um meio termo que seja adequado. E essa recuperação pode ser muito mais interessante do que simplesmente deixar o cara com o nome da SPC Serasa. Porque ele vai ficar com 5 anos lá e daqui a pouco ele vai lá e faz de novo. Então, às vezes, eu receber o mínimo, o básico, é melhor do que eu achar que vou receber com juros e correção. Então, existe também uma lógica econômica por trás disso que vai dizer o seguinte: melhor não receber nada ou pouco do que não receber nada. Esses dias a gente estava na empresa resolvendo um negócio, se valia a pena fazer o pedido de recuperação judicial. O custo de entrar na recuperação judicial era mais caro do que aquilo que eu tinha para receber. Ou, proporcionalmente, muito menor. Eu prefiro ficar lá. Na hora que vier o dinheiro que tudo vier, já está em perdas. Vida que segue. Né? E esse é um problema bastante sério no Brasil. Desde nível de governo, porque diz assim, olha, então eu não vou bater meta, tá? Eu quero ficar um pouquinho fora. Quem quer entrar com investimento aqui vai dizer, esse cara não vai parar. Esse cara aqui não é muito seguro. O que você faz? Aumenta os juros. Aí as pessoas acham que diminuir os juros na caneta resolve. Não resolve. É um problema econômico. O problema econômico se resolve com políticas econômicas e não com políticas jurídicas. Né? Então o juiz tem que ter essa consciência. Ele tem que ser alguém do mundo que vai entender que está na perda, que é mais fácil para a empresa pelo menos receber uma parte. E acontece. Na regra, acontece. Pode fazer alguma coisa. Exato. O que você faz? Eu prefiro receber alguma coisa do que não receber nada. É a lógica na trabalhista também, e é a lógica em todos os outros, né? Então, eu particularmente não vejo a lei sob esse viés. Eu só vejo a lei por esse viés se a gente não fizer nada em relação a tornar este consumidor, eu vou usar uma palavra que eu não sei se vocês conhecem, antifrágil. Não sei se vocês já leram esse livro. Tornar o cara antifrágil é tornar o cara mais forte. Tá bom, ele está super endividado. Vem aqui que a gente vai resolver esse problema, só que assim, eu vou deixar esse cara mais forte do que ele estava. E isso, eu não sei se a gente vai conseguir. Porque isso a gente só consegue fazer o indivíduo pensar, raciocinar, né? E não se esqueça, a média da população brasileira tem QI 83. Aí é mais difícil. A média da população em alguns países mais desenvolvidos, do ponto de vista não econômico, tá? Não estou falando de economia, estou falando de educação. É 100. Você pegar, por exemplo, a Hungria, que é um país do leste europeu, pós-comunista, o QI é 99. País pobre. Beleza? Não mais rico, mas pobre. Só que é um país que zela pela educação. E esse é um problema nosso. É uma questão de desenvolvimento da pessoa crítico, raciocínio crítico. E aí não é a lei de subjetividade do Brasil. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. De jeito nenhum. É assim, nessa
menos... Pergunta dela, pessoal, para quem está ouvindo fora. O consumidor pode colocar na dívida, listar na dívida todo tipo de crédito? Não. Os créditos de tributos estão fora, obviamente. O governo sempre ganha, não tem almoço grátis, né? Essa coisa que a gente fala sempre. E as dívidas de financiamento de imóvel. A alienação fiduciária de imóvel está fora disso aqui, tá? E, claro, dívidas de objetos de luxo. Tá? Dívidas de objetos de luxo. Objeto de luxo, fica a pergunta, o que é luxo? Um país em que as pessoas têm uma média de R$3.000 de renda mensal. É luxo. Perfeito? Então, assim, o que nós vamos fazer com isso na prática? Não sabemos ainda. Está tudo em construção e quem vai construir isso somos nós, gente. Por isso que nós temos que ter vindo aqui, por isso que, assim, né? A ideia é sempre a gente disseminar e falar mais e tal, e construir isso juntos, né? Construir isso juntos. Tem mais algumas perguntas? Primeiro, a colega aqui de verde. Tudo bem? Boa noite. Quando a gente olha para essa lei do sobreendividamento, principalmente nesses artigos que você mostrou, a gente vê uma proteção muito grande ao consumidor, principalmente no momento da oferta do crédito, né? E tá, tendo em vista isso, quando o aposentado geralmente vai contratar um empréstimo consignado, falando específico do empréstimo consignado, o que acontece na prática? Senhor, você vai pagar tantos reais de parcela por tantos meses e você vai conseguir de empréstimo isso daqui. Beleza. Aí, passado o tempo, o consumidor fica endividado, chega no escritório e fala, está com juros abusivos, não estou conseguindo pagar. Quando você pega o contrato, você vê que o juros não está tão abusivo assim. Mas onde está a maior problemática? Que eu estou vendo na prática, né? Nos encargos que é colocado. E aí tem um encargo que está em todos os contratos, que é o IOF. E a gente tem um tema do STJ que fala que é permitido, né? Convencional o IOF. Mas assim, esse convencional é o quê? Você contratar. E se o cliente não é nem informado esse IOF, é colocado lá, como que eu faço para mostrar que não foi algo convencionado e tirar aquilo do contrato? Tá. Essa discussão já é bem antiga, né? É uma discussão de uns 15 anos para cá. Para vocês entenderem, gente, a pergunta que ela fez. Quando uma pessoa faz um financiamento, qualquer financiamento, todo financiamento tem um tributo que se chama IOF. O que acontecia antes? Antes, o indivíduo pedia, por exemplo, R$5.000. Eu não lembro o percentual de IOF. Mas vamos supor que de IOF daria lá R$200. Estou chutando. R$200 de IOF. Então, se ele pedisse R$5.000, na conta dele era depositado R$4.800. Certo? O que acontece hoje? Ele pediu R$5.000 emprestado. Só que aí vem IOF, não é só IOF, vem taxa de cadastro, tarifa de cadastro, vem avaliação do bem, vem todos os encargos bancários. Aliás, para quem quiser aprofundar sobre encargos bancários, Resolução 3919 de 2010 do Banco Central. Essa resolução é a resolução dos encargos do que das tarifas, Resolução 3919 de 2010. E aí tem lá o rol de tarifas que podem ser cobradas, tá? Concordo com você. O maior problema está na cobrança dos encargos e não dos juros. Quer dizer, tem problema dos juros também, tá? Tem muitos casos em que os juros são abusivos. O Tribunal de Justiça de São Paulo baixa quase todos. O Tribunal de Justiça de São Paulo é magnífico para isso, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo coloca como média de mercado. Ponto. Você vai lá no Banco Central, faz a conta da média de mercado e vai achar a média. E aí, ele tem aplicado, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado a taxa média de mercado. Tem sido a regra, tá? Tem algumas exceções, mas a regra tem sido essa. E os encargos, as tarifas, elas precisam todas estar claras no contrato, inclusive o IOF. O que acontece? A pessoa pediu R$5.000, mas aí cobra todas essas tarifas juntas. Na verdade, ela pegou, financiou, sei lá, R$6.000 e na conta dela só depositou 5. É o que acontece na prática. Por quê? Porque todo esse dinheiro
que ela deveria ter pago em termos de encargo, isso coloca no financiamento. Pode? Pode. Pode. Só precisa estar esclarecido para o consumidor no contrato. Então, no contrato tem que vir o valor emprestado, artigo 52 e o 54G que a gente colocou aqui. O artigo 52, que fala de todas essas tarifas, a resolução 3919 também é muito clara nesse sentido, e a denominação dessas tarifas e os respectivos valores. Sempre tem que estar tudo especificado nos contratos. Tem sido assim dos que você pega? Só no quadro. No quadro resumo. Aí tem IOF e o valor, mas... Os outros não tem. Não. Tá. E a pessoa nem sabe que aquilo nunca convencionou. Então, o problema que eu queria, assim... O que eu queria tentar brigar na justiça é o seguinte: aquilo lá não foi convencionado, entendeu? Pode cobrar, pode, mas o consumidor não tinha que aceitar. Então, isso tinha que estar na oferta de crédito. E aí eu peço para o apresentar uma oferta? Pode Não. ser. Pode ser uma sugestão, mas eu acho muito difícil você conseguir alguma coisa nesse sentido, sendo muito franca contigo. Essa é uma discussão bem antiga. Esse seu argumento já foi bem usado até no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, que gerou justamente esse repetitivo que você menciona, né? Que não veio súmula, mas veio repetitivo e segue essa linha. Ó, se está no contrato, o cara sabe que tinha. E a gente sabe que ele não sabe. E esse é o problema. Por isso que eu falo também que a gente tem sempre que bater, né? O valor do contrato com o valor que foi depositado na conta. Para saber qual foi a diferença. Peguei um caso em que a pessoa tinha tomado 50 mil reais. Na conta, caiu 41 mil. Acredita, gente? 41. E aí a gente foi rebater isso. Os encargos e tal. Então eu não bato tanto no IOF sozinho. O que eu vou dizer é, o valor que foi emprestado não corresponde ao valor que foi depositado. Então, o que eu falei para você, de pegar os extratos para fazer essa comparação. Invariavelmente tem diferença. Outra coisa que é, para mim, um dos maiores problemas nesse tipo de contrato é o valor da pastinha, né? Que é o valor o nome específico agora para ele, que eu chamo de pastinha e ficou. Né? Falando a afinidade. O pastinha é o correspondente bancário, lembrei não. O nome correto dele é correspondente bancário. Esse valor não pode ser cobrado pelo consumidor desde 2012. Resolução do Banco Central. E ainda assim é cobrado. E não é um valor barato. Então é isso que você tem que ver. Assim, o IOF sozinho, se está no contrato como valor financiado, total, você não vai conseguir. Infelizmente, você não vai conseguir avançar. Eu vou responder mais algumas perguntas. Sim. Uma pergunta? Boa noite, doutora. Boa noite. Uma questão processual. O CDC tem a aplicação da inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Um dos requisitos para conseguir o parcelamento é o consumidor demonstrar boa-fé. Está trazendo ônus da prova para o consumidor. O credor vem e alega que não foi comprovada a boa-fé, ou seja, o consumidor está pedindo parcelamento, mas agiu de má-fé. Como que o judiciário tem distribuído esse ônus da prova? Tem trazido, tem voltados para o credor que alegou a má-fé, ou ele continua impondo ao consumidor provar a sua boa-fé para decidir se vai ter ou não parcelamento? Olha, a gente discutiu isso recentemente com o pessoal da SBEC. Me parece que a má-fé tem que ser comprovada pela instituição financeira, e não o inverso. Porque a gente presume a boa-fé. Né? Então, se eu digo assim, e aí entra um pouco na pergunta que ela fez, né? Se eu digo assim, esse consumidor aqui, ele fez de propósito, ele emitiu tantos cheques, e ele fez para pedir o parcelamento. Isso me parece relativamente simples de ser visto pelo juiz nessa ponderação. Simples por quê? Ora, se eu tenho uma lógica, né? E isso a gente faz na inicial também. Eu digo assim, o fulano paga aluguel, o fulano paga isso, paga aquilo, paga aquilo outro. E aí ele fez um financiamento e ele não conseguiu pagar, mas ele veio pagando as suas prestações e ele não tinha ou não tem um histórico de crédito ruim, por exemplo.
acabado de pegar 20 folhas de talão de cheque, chegou do banco numa sexta-feira com 20 folhas e falou, pronto, meu final de semana está feito. Então assim, fulano, não, vou para a praia, vou pagar tudo isso aqui e não vou ter dinheiro para pagar. Isso é uma má-fé evidente. E se você pegar um caso desse no escritório, o que você vai fazer? Não, amigo, você não entra aqui, isso aqui não serve. Entende o que eu quero dizer? Qual seria a linha de raciocínio? É a linha de raciocínio do homem médio, considerando isso que eu falei para ela. O homem médio brasileiro não aprendeu a lidar com o dinheiro. E aí você pode pegar um pouco de estudo de neurociência para dizer isso. Agora, a má-fé tem que ser apontada pelo fornecedor. E eu digo um pouco mais. Com isso que a gente viu na lei de superendividamento, quando eu concedo o crédito, eu passo a fazer a análise de risco e eu considero que ele está de boa fé. E aí vem a prova em si de que ele estava de boa fé, porque você concedeu o crédito a ele. Se ele não estivesse de boa fé, você não teria concedido o crédito. Você fez a análise de risco. E aí você vai usar justamente o artigo 54. Eu sou péssimo com isso, gente. Avaliar de forma responsável as condições de crédito, mediante a análise de informações disponíveis no banco de dados. 54D. Com aquilo que eu tinha, eu percebi que o indivíduo tinha condição de pagar. Agora, se ele fez, num final de semana, a gente já viu situação assim, tá? Mas era uma situação, além da do cheque, uma situação mais recente. A pessoa tinha um problema de bipolaridade. Então, ela gastava muito e depois entrava em depressão. Gastava muito e entrava em depressão. E a família tinha resolvido o problema dela. O banco mandou um cartão de crédito sem solicitação, página comercial visível, com um limite de 60 mil reais. Ela foi para o shopping e gastou 70 mil reais. Com o quê? Nada. Não sabe com o que gastou. Aí o banco está na cara, né? Fez o meu pedido. Então me parece que a prova da má-fé é da instituição financeira com base justamente no 54 dele. Como é que eu concedo crédito a alguém que sequer me pediu o crédito? Né? Isso acontece sempre, gente, aumento de limite. Meu outro dia ligou com o gerente. Eu não pedi para você aumentar o meu limite, diminui o meu limite. Brava, quase batendo no moço no telefone. Acho ótimo, justíssimo. Todo mundo fosse que nem ela, né? Aliás, eu tive educação financeira na raça, minha filha, vocês não têm noção. O que é ali, ó, educação financeira? Né? Porque realmente para ela, esse negócio de cartão de crédito, eu vou tirar o cartão de crédito para pagar alguma coisa, ela fala, filha, você está precisando de dinheiro? Porque na cabeça dela, o cartão de crédito é para quem tem dinheiro para pagar a vista, porque ela só paga no débito. E assim, dentro daquela lógica, assim, bem cartesiana, né? Eu acho que nem caso de inversão. Para mim, aí é a análise dos fatos. Eu acho que a gente tem que levar para o judiciário, obviamente, os indícios da boa-fé, né? Mas o inverso é prova dele, da instituição. Qual seria a classificação de crédito? Pergunto por quê? Porque alguém que tem uma classe social baixa, que tem o celular de risco, poderia fazer uma negociação. Mas alguém que poderia fazer uma negociação sobre um carro de luxo. Então, como que é teu nome? Vitor. O Vitor fez uma pergunta super importante, né? Que a gente tinha falado um pouco lá atrás. Entende-se por sentido de há impossibilidade de manifesto consumidor com pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, as dívidas vicentes, sem comprometer nos limites da regulamentação. E aí ele fala no parágrafo 3º. O disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram da aquisição de contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. O que é isso? Não sei. Não sabemos. Literalmente uma construção. Literalmente uma construção. Você, assim, bastante sincero com você. Para o meu padrão, né? Eu acho um absurdo uma pessoa pagar 140 mil reais num carro, que é o preço de um carro normal hoje. Jamais você vai ver a sua amiga fazendo isso. Jamais. Entende? Assim, isso, e dentro de um padrão da sociedade brasileira, não é luxo.
Então, assim, a gente ainda vai construir isso, sabe? Só que isso é muito comum. A pessoa faz sei lá, ela compra carro importado, né, valor alto e tudo mais, já sabendo que ela não vai conseguir pagar. E aí ela não pode pedir. A pergunta que o doutor fez tem a ver justamente com isso aqui, né? Então eu estou presumindo a boa fé e dizendo, olha, uma fé tem que ser analisada nos autos. É claro que se eu for entrar com um pedido como esse, eu vou ter que mostrar que eu tive um caso, acho que eu comentei, né? A pessoa, ela tinha um salário de 30 mil reais, 30 mil, gente, 30 mil, presta atenção, 30 paus por mês. Servidor público, portanto, não tinha risco de perder emprego. Dívida de 600 mil e nem casa tinha, pagava aluguel. Aí você vai dizer que essa pessoa está de má fé? Não, ela vem negociando, até o ponto de assim, não aguentar mais. O banco não poderia ter concedido tanto crédito para ela. O banco foi dando corda para se enforcar. É o inverso. E foi justamente o que a gente tentou alegar, né? A gente foi por esse caminho. Ó, as dívidas da pessoa, elas se arrastam há mais de 15 anos. Diga. Porque nesse caso é só no final. Mas, por exemplo, alguém que ganha R$1.200, sim. um salário de 15, sim. seria considerado? Para mim, sim. Para mim, com certeza. Para mim, com certeza. Né? E como é que você pode dar um financiamento para uma pessoa nessas condições? Então, nesse caso, vai ser quase que você vai ligar sobre a subjetividade. Sempre. Aqui é caso concreto. Sempre. Aliás, contrato bancário é um caso concreto. As pessoas dizem assim, no contrato bancário a gente não tem muito mais o que discutir depois das decisões da STJ. Tem sim. Porque cada caso concreto é uma situação diferente. Que às vezes, assim, eu sempre costumo dizer, às vezes que você tem um contrato totalmente certinho, mas a execução dele está totalmente errada. Às vezes tem um contrato tem. Mais alguma pergunta? Você gostaria? Não? Muito bem. Gente, muito obrigada. Sigo à disposição de vocês. Foi uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Doutora, eu que agradeço, muito obrigada. Gostaria de trazer aqui um agradecimento especial. Vou passar a palavra ao Dr. Melford para fazer as considerações finais. Bom, eu não milito na área, mas tive aí uma imersão no direito bancário, né, nessas questões de crédito. Vou fazer uma perguntinha. Então, considerando meu QI baixo nesse assunto, o que é visto, você mencionou várias vezes, né, o devedor está lá e o banco renegocia. Essas renegociações normalmente se fazem com confusão de dívida. Uma vez que fez, e os contratos anteriores tinham juros abusivos, tarifas, consegue reverter isso? Consegue, doutor. Pergunta excelente. Porque normalmente o que acontece é isso, né? A pessoa faz um, depois faz o outro, depois faz o outro. Normalmente são todos filhotinhos. Porque ela tem boa fé, ela vai renegociar. Quando a gente tem uma renegociação, a coisa está tão clara que a boa fé está ali, né? A pessoa tentando, ela vai tentando, né? Resolver o problema. E existe. Agora eu estou só na dúvida se é súmula ou se são só decisões reiteradas mesmo. O Superior Tribunal de Justiça é por súmula. Ele aceita a renegociação desde o primeiro contrato. Então, quando a gente pega um contrato bancário qualquer que a gente vai discutir a validade da última, a gente tem que pegar o primeiro, todos os contratos, e calcular desde o início se a taxa de juros está abusiva ali, se a renegociação foi uma renegociação muito alta, enfim. Tudo isso a gente pode fazer desde o primeiro contrato. Eu estou com um caso em que o primeiro contrato foi de 2010. Já teve, acho que, 8 renegociações. Que bom, não poderia tributar, isso não é possível.
mais outros temas para a doutora vir aqui e nos passar, porque a relação de consumo é uma relação muito sensível, né? Eu costumo dizer assim, infelizmente, que o pobre ele paga um minuto do celular mais caro, um metro quadrado de aluguel mais caro, tudo para ele é mais caro. Então a lei precisa que, graças a Deus e nosso legislador, que algumas coisas aqui funcionam, nós temos aí o poder do consumidor que ele é da vanguarda, acho que é exemplo nos países. Então, doutora, muito obrigado. Agradeço a presença de todos, desejo que todos tenham um bom retorno no solar e que tenhamos novas oportunidades como essa. E muito obrigado a todos. Então, uma boa noite, está encerrada. Gostaria de convidar o doutor Diego para entregar uma lembrança para a doutora Roberta, como uma forma de agradecimento pela excelente palestra que ela nos proporcionou. Obrigada. Ai, que coisa boa. Obrigada. Doutora Roberta, uma boa noite. Muito obrigado pela disponibilização do seu precioso tempo de vir nos prestigiar nessa noite aqui em Americana. Ele sabe de todas as dificuldades de deslocar de São Paulo para cá, tem todo o retorno agora. Então, assim, é com muita satisfação e honra que nós tivemos essa excelente palestra essa noite. E a todos os presentes também, muito obrigado, tá? Foi uma noite maravilhosa. E é isso, volte sempre. A casa, peço a permissão do presidente, a casa é sua. Volte sempre.